volta com o Bandeirantes Acontece. Na sequência, a gente vai conversar em entrevista com a doutora Tereza Cabral, que é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu vou cumprimentar na sequência, mas eu vou pedir para ela para ouvir uma reportagem aqui da Ana Paula Rodrigues, que trata exatamente do tema do nosso bate-papo. A Ana Paula está falando sobre as mulheres acionando o botão de pânico via aplicativo para pedir ajuda por causa de agressão. 10 mulheres por dia fazem isso e a Ana Paula conta aqui pra gente. Vamos ouvi-la. São ao menos 10 chamados de ajuda por dia, feitos por meio de um aplicativo criado para proteger mulheres. O SP Mulher Segura foi lançado em março de 2024. Qualquer mulher pode baixar o aplicativo no celular e se cadastrar diante da necessidade de proteção ou orientação por uma situação de violência ou ameaça. Já foram mais de 6.900 chamados do botão do pânico, que aciona a polícia imediatamente no caso de mulheres com medida protetiva. Também 1.600 boletins de ocorrência foram registrados. Atualmente, a Polícia de São Paulo monitora 1.100 agressores com tornozeleiras eletrônicas, que alertam no caso de tentativa de aproximação do agressor. 112 foram presos por descumprirem a restrição. A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, afirma que a divulgação de políticas públicas de combate à violência tem estimulado que as vítimas denunciem cada vez mais os agressores. Temos fortalecido a rede de proteção e encorajado cada vez mais as mulheres a romperem o silêncio. Isso aparece no aumento de 21% na concessão das medidas protetivas. Esse dado revela a confiança nas instituições. São Paulo lidera o ranking de mulheres assassinadas no Brasil, com 233 de janeiro a novembro do ano passado. Em 2025, o Brasil bateu o recorde de feminicídios. Foram 1.470 casos, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma média de 4 por dia. A doutora Tereza Cabral, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, está conosco. Doutora, como vai? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito bem, obrigada pelo convite, pela oportunidade e esse espaço de conversa sobre esse assunto que tanto nos aflige, né? Que são as violências contra as mulheres. Legal, muito obrigado aqui de toda a nossa equipe. Doutora, a conversa aí da Ana Paula, muito interessante, falando sobre o acionamento do botão do pânico nesse aplicativo, e aí eu relaciono isso com os números superlativos de feminicídios e agressões registradas. A pergunta que eu quero fazer inicialmente à senhora é: de alguma forma, as agressões sempre aconteceram, sempre foram superlativas e agora a gente está tomando contato com uma possibilidade de comunicação maior que está na mão e na decisão das mulheres? Olha, esse é um cenário de violência contra as mulheres que sempre aconteceu, não é uma novidade no país, não é uma novidade no mundo. A Lei Maria da Penha e as alterações com relação à previsão da morte de mulheres, do feminicídio como um crime específico, né, como um tipo penal, eles trouxeram luz, né, e vieram evidenciar a situação que já acontecia. Então, de novo, isso não é uma novidade. Contudo, o que nós temos no cenário, que é um cenário que nos preocupa bastante, é de aumento de feminicídios, né? Então, quando uma mulher aparece morta, né, enfim, e esse dado ele entra dentro, ou vai, né, para essa estatística, a gente está diante de uma situação que a gente pode dizer que essas violências têm aumentado. Então, acho que as notificações aumentaram sim, também por conta do acesso, também por conta das divulgações, também por conta de um trabalho da imprensa e do que a Lei Maria da Penha e alterações legislativas trouxeram, né, um esforço das instituições, mas infelizmente, na minha avaliação, a gente tem um cenário de aumento das violências. Esse aumento das violências, pelo acompanhamento da senhora, envolve que fatores mais relevantes? Ambiente no lar, algum perfil específico de família, eu digo de classe social, problemas originados a partir exatamente de que ponto?
Olha, quando a gente fala em violências contra mulheres, a gente traz uma situação e que ainda causa muita estranheza, né? Porque é uma avaliação que ela é diferente das outras e demais violências, principalmente a violência urbana. A gente está falando de uma situação que ela faz parte de uma estrutura, de uma cultura, e que nós, estudiosas no tema, chamamos por vezes de cultura da violência, né? Obviamente que nenhuma de nós é favorável às violências, mas existe um comportamento, existe uma expectativa, existe um padrão que é repetido, e esse padrão ele se conta presente na nossa sociedade, levando em última análise essa situação que nós estamos vivendo. Não existem especificamente famílias ou uma classe social que é especificamente atingida pelas violências. A gente tem naquilo que a gente costuma dizer uma violência que ela é democrática, ela atinge e ou pode vir a atingir todas nós mulheres. A diferença, isso é muito importante notar, é com relação às possibilidades de sair da situação de violência. E aí é que entram as vulnerabilidades, né? Então, por vezes, mulheres que não têm acesso aos serviços públicos, que não têm condições de sair da situação de violência pelos mais diversos motivos e fatores, elas acabam permanecendo mais tempo na situação de violência, e isso, em última análise, leva aos feminicídios. Quanto que os filhos, ou a preocupação dos filhos ficarem com um agressor, a mãe não tendo a possibilidade, de repente, de sair de casa, correr para a casa de alguém, e as crianças, de repente, ficarem lá com esse cara, com essa pessoa. O quanto isso ainda é relevante na decisão das mulheres de não saírem de casa? Você trouxe um ponto extremamente importante, e é uma situação que, por vezes, ela passa e ela é muito invisibilizada, né? Que as estatísticas e as pesquisas nos contam é que um dos fatores que leva as mulheres a permanecer na situação de violência é exatamente essa questão com relação aos filhos e filhas desta relação. Então, e aí a importância das políticas públicas, a importância de uma articulação e que as instituições todas funcionem de maneira a todas olharem para essa situação de violência e produzirem ações, mecanismos, instrumentos para essa mulher sair de violência, o que também abrange a questão pertinente aos filhos e filhas desta relação. Então, mulheres de uma determinada idade que têm filhos e filhas ainda pequenos, né, e que sem condições de decidir pela própria vida, ou definir, ou serem conduzidos fora dessa determinada relação violenta, são mulheres que têm mais dificuldade para sair da situação de violência. Apesar de uma lei, a Lei 14.541 de 2023, determinar o funcionamento 24 horas das delegacias destinadas a atender as mulheres, as delegacias fecham à noite, a maioria delas, e no fim de semana, se você bater na porta, não tem ninguém. A gente não consegue resolver essa situação, doutora, porque não dá para marcar o horário para receber a agressão e receber o acolhimento, né? Como é que a gente faz? É necessário que os serviços funcionem 24 horas por dia, e não só as delegacias de defesa da mulher, mas também os serviços de atendimento e acolhimento. E a realidade que se coloca, e essa é uma realidade também do estado de São Paulo, é que esses serviços não funcionam 24 horas e nós temos aqui pouquíssimas delegacias de defesa da mulher que funcionam nesses horários. E aqui lembrando sempre, daí a relevância dessa sua pergunta e dessa sua reflexão, da reflexão que você traz aqui para a nossa conversa, de que as violências de ordinária acontecem à noite e nos finais de semana, que são exatamente quando esses serviços não estão à disposição dessas mulheres. Então, são caminhos que são dificultados, porque, de novo, nenhuma mulher sai sozinha da situação de violência, ela precisa estar inserida em políticas públicas que tragam a possibilidade dela sair do ciclo da violência, mas essa facilitação desse acesso é importante e necessária para que a gente consiga mudar essa realidade. Doutora, eu sou muito envolvido em questões de mobilidade, por trabalho, por uma série de fatores, e quando a gente fala sobre violência no trânsito, a gente sempre separa em várias caixinhas, e uma delas tem o álcool como presença importante para saber se aquela pessoa morreu num acidente porque o outro estava dirigindo alcoolizado. E aí a gente fala da lei que não é só a lei existe, mas não é aplicada da maneira como deveria. Tem gente que é solta pela porta da frente da delegacia, mesmo tendo comprovado que ela consumiu álcool. O que eu queria perguntar, no tipo de violência que a gente conversa aqui, que é a doméstica, há uma forma de entender quanto o álcool participa desse processo de agressão? Acho que seu microfone está fechado, doutora. A sua voz não está saindo. Vê se ficou mutado o seu microfone. Não?
Deixa eu ver Agora aqui. sim, agora sim, agora sim. Estou ouvindo a senhora, sim, vamos lá. Está me ouvindo? O fundamento da violência não é nem o álcool, nem a pobreza, nem a falta de trabalho, nem tampouco a drogadição. Então, a violência acontece por conta desses padrões, que são padrões sociais, que são padrões exigidos de determinados comportamentos, que fazem com que essa subordinação seja exigida e a violência venha a acontecer. Mas, e é importante fazer essa reflexão também, e de novo obrigada pela pergunta, o álcool ou a drogadição são fatores que incrementam e aumentam os riscos de que violências mais gravosas possam acontecer. Então, numa avaliação de risco, por exemplo, quando a gente está conversando, está entrevistando, ou está colhendo os detalhes sobre os fatos, sobre as violências que aconteceram, é muito importante saber se há o envolvimento de álcool ou de drogadição. Em muitos casos, sim, mas por conta, de novo, dessa situação, desse aumento do risco de que violências mais graves aconteçam, né? E é interessante porque muitas vezes quando a gente conversa, ou mesmo numa audiência, pergunto para as mulheres sobre a questão do álcool, né? Ela diz que muitas vezes ela sofre a violência sempre que ele usa ou faz esse uso abusivo de álcool. Eu pergunto, mas ele costuma agredir as pessoas na rua também? O que ela diz que não, né? Então, a violência acontece dentro de casa por conta desses fundamentos, mas certamente o álcool e também a droga são fatores que aumentam os riscos de uma violência um pouco mais gravosa. Doutora Tereza Cabral, a senhora lida com mulheres nessa situação há quanto tempo? Já faz praticamente desde que a Lei Maria da Penha, desde que eu passei no concurso de magistratura, eu tenho 30 anos de magistratura, mas de uma maneira um pouco mais contundente desde o início da Lei Maria da Penha, que é de 2006. De 2006 para cá, a senhora percebeu uma mudança de perfil das mulheres desse atendimento? Eu digo, na forma de lidar com a senhora como a representante da lei, elas estão, com o passar do tempo, depois de tomar a decisão de buscar um caminho, de querer que aquilo acabe, estão se comportando de maneira diferente? Como é que a senhora relaciona 2006 para cá exatamente esse aspecto? Eu acho que nós tivemos, como sociedade, como instituições, um amadurecimento muito grande. Existe uma conscientização da sociedade, das instituições e também dessas mulheres com relação às violências pelas quais elas passam, mas ainda existe uma dificuldade neste rompimento, não por falta de consciência, muitas vezes, mas por falta de condições ou por falta de políticas públicas suficientes, por falta de formação daquelas pessoas que fazem o atendimento. Porque essas violências, elas têm características muito diferentes das violências urbanas ou de outras violências que caracterizam outro tipo de criminalidade. Então, quem lida com isso tem que saber exatamente o que significa e o que nós precisamos fazer para que essas violências cessem. Então, de novo, elas têm um comportamento diferenciado no sentido de saber, de ter um pouco mais de consciência sobre os direitos, mas ainda existe uma dificuldade para esse rompimento do ciclo ou para sair da situação de violência. Doutora, teve um determinado momento da história que, para se falar de estupro, era algo muito específico de uma característica de um criminoso que estuprava mulheres, era o chamado estuprador, se tinha esse rótulo. O estupro ganhou outras características, e não especificamente aquela que conhecemos de algumas décadas atrás, e isso acontece no ambiente de casa, mas pode acontecer no transporte público, pode acontecer em inúmeros outros lugares. Como o tempo fez com que as mulheres entendessem esse tipo de violência e não que aquilo poderia ser uma coisa normal? Porque eu posso pegar inúmeras situações em que no passado o transporte público se comportava de um jeito e as pessoas achavam normal aquilo acontecer e tratavam apenas como um transporte. O transporte é ruim, é lotado, e tem isso também, que é violência contra a mulher. Como é que isso também evoluiu ao longo do tempo? Evoluiu bastante, né? Evoluiu no sentido de uma conscientização, de um conhecimento maior sobre os nossos direitos, as nossas possibilidades de atuação, e não só por parte de mulheres, mas por parte de homens também. Então, o que a gente vê, pelo menos aqui, as notícias trazem, por vezes em processos também é comum que isso aconteça. Uma vez acontecendo uma violência
do transporte público, por exemplo, as reações vêm não só de mulheres, mas de homens também, indignados com aquela determinada situação, e a partir dessa intervenção é que a polícia é chamada ou que uma ação é feita para que ela cesse naquele momento e uma providência junto ao sistema de justiça seja tomada. Então, essa mesma consciência que hoje nós temos com relação à violência contra mulheres, ela também se encontra presente em outros tipos de violência de gênero, né, que é esse tipo de violência que atinge mulheres como esse que, infelizmente, ainda é bastante comum no transporte público. Doutora, os ouvintes participam muito aqui e mandam perguntas, eu quero simbolizar em uma delas, do nosso ouvinte Tom. Ele toca num ponto bastante interessante, porque as campanhas de violência contra a mulher, normalmente, tem mulheres, né? As mulheres são protagonistas e mulheres agredidas. A questão visual é muito importante, né? E que choca, tenta de alguma forma chocar aquela situação, os depoimentos e tudo mais, mas o Tom traz um ponto importante. Quando é que os homens vão estar inseridos nesse contexto? Homens que se posicionam de maneira veemente contra a violência contra a mulher, para que eles sejam visualizados por outros homens como aqueles, em teoria, entre aspas, iguais, e que entendem isso como um flagelo da sociedade. É fundamental a participação dos homens. É necessário que cada vez mais haja o envolvimento, até como uma forma de uma consciência de que as relações precisam ser travadas ou elas precisam acontecer em outros ambientes ou de uma forma diferenciada para que as violências não aconteçam, inclusive essas violências simbólicas todas que acontecem. Existem programas e projetos que envolvem os homens para que esta consciência possa acontecer, particularmente trabalho no lugar onde atuo, que é Santo André, que são cursos de formação sobre masculinidades para poder trazer um conhecimento qualificado sobre o que representam essas violências, como elas acontecem, por vezes em situações que a gente acaba nem dando tanta importância, mas que no final, e a fundo e ao cabo, enfim, acabam sendo as razões, os motivos pelos quais as violências acontecem, até chegar nesse último ato, que é um feminicídio. Então, essa participação, ela precisa acontecer, e é muito importante que ela aconteça de uma maneira cada vez mais frequente, cada vez mais evidente, para exatamente deixar esse tipo de exemplo, né, digamos assim, de que nós somos uma sociedade que nos importamos, que não concordamos com as violências, que as violências elas atingem mulheres, mas elas atingem principalmente uma sociedade, né, as nossas crianças, as instituições também, que a gente precisa acabar com ela, né? Não é um trabalho de mulheres, mas é uma necessidade de uma sociedade que se indigna e que não concorda com essas violências. Olhando os números, a gente vai ficando cada vez mais arrepiado, né, quando você vai pegando os detalhes. A violência contra a mulher é recorrente, com quase 60% das mulheres enfrentando episódios há menos de 6 meses. Que loucura! Menos de 6 meses para 60% das mulheres, ou seja, é sempre algo recente para a maioria delas. Em todo o mundo, quase 1/3 das mulheres em relacionamentos sofrem violência física e ou sexual. Os números são incrivelmente relevantes e a cada vez que você pega um dado, apenas um dado, se torna... dá para ficar qualquer um, né? Imagino que vai ficar impressionado. Doutora, a mulher quando vai tomar a primeira decisão de denúncia de uma agressão, o principal medo dela é a próxima agressão? É a denúncia provocar uma sequência de agressões, ou o parceiro, ou quem está lá, o agressor, descobrir que ela está fazendo isso, e ela tem o primeiro medo é o contato, porque senão a agressão mais recente que está na memória dela pode acontecer novamente? Sim. As pesquisas trazendo, né, o que a ciência nos conta, tem como uma das principais razões para as mulheres não saírem do ciclo da violência o medo. O medo de que novas agressões aconteçam, que essas agressões sejam cada vez mais gravosas e venham, em última análise, a levar ao feminicídio. E esse não é um medo que ele é descontextualizado, muito pelo contrário, ele tem um contexto que é um contexto de uma leitura bastante concreta de que o momento em que essa mulher resolve sair do ciclo da violência é o momento em que ela corre mais risco.
E digo isso não para que a gente, ou as mulheres, ou nós desanimemos enquanto sociedade e quem passa por situação de violência desanime, muito pelo contrário. É para dizer que é importante que haja uma ação, que é importante que o ciclo da violência seja quebrado, que é necessário que se procure ajuda, mas também no sentido de dar uma consciência, não só para essas mulheres, mas para todas as instituições e pessoas que lidam com a situação de violência, que este ato ele é importante e necessário que ele seja munido e cercado de providências que venham a proteger a mulher e prevenir que outras violências aconteçam. Então, o medo, ele é uma realidade e nós, de novo, precisamos estar conscientes do que pode acontecer uma vez fazendo a comunicação, a notificação da violência. É necessário ter bastante cuidado com relação a essa situação. A ouvinte Andréia Guiar, que é de São Vicente, obrigado a ela pela mensagem aqui. Ela está ouvindo a entrevista da magistrada, da doutora, e eu agradeço a ela. Ela parabeniza pela abordagem e, se possível, ela queria perguntar o seguinte: a proliferação de discursos veiculados nas redes sociais, como canais Red Pill, e para quem não sabe, é aquele adepto que acredita que a sociedade moderna é uma manipulação das mulheres para prejudicar os homens, né? Essa é a base desse pensamento imbecil. E ela diz desses canais que especialmente desqualificam ou colocam como estereótipo as mulheres, se isso tem exercido algum tipo de influência perceptível sobre o comportamento masculino e sobre a forma como as mulheres vêm sendo tratadas atualmente. São as redes sociais com os exageros, esses canais, se trazem algum tipo de influência, doutora? Muito obrigada pela pergunta, obrigada por trazer tanto essa quanto a anterior, porque elas estão, na verdade, bastante conectadas, né? O homem como uma necessidade de enfrentamento, de ser trazido para esta reflexão sobre as violências e as influências que tem essas manifestações, digamos assim, extremistas de ódio, né, que nós chamamos de misoginia, né, um ódio às mulheres, incentivando e estimulando ações violentas e, como você muito bem trouxe, está tirando a credibilidade das falas sobre a violência, como se nós mulheres tivéssemos a intenção de prejudicar os homens o tempo todo. Então isso tem sim reflexo na minha análise, e isso é uma das razões pelas quais nós podemos com certeza dizer que as violências vêm aumentando e é necessário que a gente tome providências com relação a isso, tanto no que diz respeito à responsabilização individual, trazer e fazer uma discussão, uma reflexão que precisa ser uma reflexão muito bem feita, mas de maneira extensa e concreta com relação às redes sociais e os padrões e as consequências de disseminação dessas redes de ódio, né, que de novo produzem reflexo nas violências, e uma necessidade também de trabalhar com a sociedade, porque a gente precisa de olhar para a questão da educação, né? Enquanto nós não fizermos um aprofundamento de questões pertinentes à educação, né, desde tenra idade, né, trazendo essa reflexão sobre papéis de homens, papéis de mulheres, o que significa violência, qual é o fundamento dessa violência, o que nós precisamos fazer para que esse enfrentamento possa acontecer, dificilmente nós teremos uma realidade diferente. Então, é importante que a gente se mobilize, tenha consciência sobre isso e possa efetivamente e concretamente mudar essa situação. Alguma lei precisa ser mudada, doutora, para que essa situação fique de forma mais relevante e preocupante para o agressor, para ele se sentir com a cabeça mais a prêmio do que se coloca hoje? Tem que mudar alguma coisa na lei ou a gente precisa cumprir o que já tem? Eu acho que são duas coisas diferentes. A gente precisa cumprir o que já tem. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores leis do mundo no enfrentamento às violências. Ela traz um sistema protetivo e preventivo, ela traz a necessidade da atuação em rede, nos leva à necessidade de implementação de políticas públicas articuladas, traz para a sociedade, para as instituições e para cada um e cada uma de nós a obrigação de fazer enfrentamento das violências, mas também é importante daí, porque eu vou aproveitar essa última pergunta que foi feita, ou a penúltima pergunta que foi feita por nosso ouvinte aqui, no sentido de que nós possamos enfrentar essa que é uma rede de ódio que as redes sociais elas acabam incrementando, né? Então, eu acho que é necessário haver uma regulamentação, eu acho que nós, enquanto sociedade brasileira, precisamos fazer uma reflexão sobre isso, porque isso, na minha análise, é sim uma das razões pelas quais as violências, e digo isso com tranquilidade, vêm aumentando. Então, se fôssemos fazer uma alteração, eu acho que é no sentido dessa regulamentação,
para que essa rede de ódio ela não continue a produzir as consequências gravosas como vem fazendo. Quando a senhora recebe notícias de que uma secretaria ou um ministério, ou seja lá o que for, algo ligado ao poder público, reduziu verba ou não aplicou verba exatamente para essas ações de comunicação, de acolhimento, de ter um lugar para receber a mulher e o filho, para que ela não pense em não sair de casa, porque senão o filho vai ficar sozinho com o agressor. Quando a senhora ouve esse tipo de notícia, ou que o dinheiro não foi gasto, ou que a verba foi reduzida, como é que a senhora se sente? É extremamente preocupante, porque tem uma mulher que está sozinha da situação de violência, para que ela possa sair da situação de violência, para que ela possa quebrar o ciclo da violência, é imprescindível que haja políticas públicas, e não se faz política pública sem orçamento, né? Então, para que as delegacias de defesa da mulher existam em todos os municípios do estado, para que as delegacias funcionem 24 horas, para que os serviços funcionem 24 horas, os serviços de assistência social e acolhimento, para que nós tenhamos um serviço de saúde formado, direcionado para o atendimento específico, especializado dessas mulheres, a gente precisa de orçamento. Então, eu recebo essas notícias com muita preocupação e com certa consternação, né? Porque, em última análise, esses são os fundamentos pelos quais nós estamos aqui diante de uma situação extremamente preocupante, que é o aumento dos feminicídios, enfim, no nosso estado, né? Infelizmente, o estado de São Paulo liderando aí esse ranking. Então, eu acho que é necessário que essa situação mude, né? Para que a gente possa realmente ter uma realidade diferente. Tereza Cabral, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora, foi ótimo conversar com a senhora. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Sei que a senhora chegou de viagem hoje e já nos deu essa oportunidade de conversar. E aproveite sempre esse espaço para dizer o que quiser a respeito das nossas possibilidades e o que podemos fazer para ajudar na defesa da mulher, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço de fala, as perguntas foram extremamente interessantes, importantes. Eu acho que a imprensa tem um trabalho muito importante para fazer, para a gente poder mudar essa nossa realidade, uma realidade tão gravosa. Então, agradeço mais uma vez o esforço e o empenho de vocês para que a gente consiga ter uma realidade diferente. Muito obrigada. Valeu. Bom fim de semana para a senhora.